Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. É o último domingo do mês, então eu vou falar de Fantasma da Ópera, do Gaston Leroux, que foi a nossa leitura clássica de julho. E hoje vai ser um pouquinho diferente, eu tenho muita informação, mas não se preocupem, vai ser sem spoilers. Eu quero listar aqui para vocês os motivos de ler esse clássico da literatura, do gótico, e vão ter alguns aspectos novos aqui no vídeo, então não percam. Eu só queria, antes de mais nada, convidá-los a se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não se inscreveram, e curtirem esse vídeo, porque isso ajuda muito aqui o canal. Pois é, Gaston Leroux, eu tava super ansiosa por essa leitura e foi excelente. Então aqui eu vou descrever um pouquinho de tudo para vocês e vou fazer uma coisa nova que eu ainda não tinha feito, eu comecei isso hoje. Eu coloco aqui embaixo para vocês alguns links de compras na Amazon, caso vocês ainda não tenham esse livro. E é claro que se vocês comprarem usando os links que eu deixei aqui, vocês ajudam o canal. Olha só, uma novidade, e eu vou ficar felicíssima e muito grata. Já sou imensamente grata de vocês estarem aqui acompanhando as minhas resenhas, os meus comentários. Isso também vai ser muito legal. Aliás, eu vou até mostrar para vocês que livros que eu dei uma olhada. Esse aqui, que eu tenho, que é da Zahar. Então tem o link aqui na Amazon, tá num preço que eu achei razoável. E tem também dois outros que eu coloquei que eu fiquei tentadíssima. Um deles, esse aqui que eu tô mostrando, é de uma editora que eu não conheço, é a Pandorga Editora, e esse box que vem com um suplemento e com um pôster. Eu fiquei super tentada, mas eu já tenho, né? O da Zahar, que é muito legal, é uma edição comentada. Esse aqui tá um pouquinho mais barato e eu achei bem bonito, pelo menos olhando no site, então achei bacana trazer para vocês essa opção. E uma terceira, essa eu tô tentadíssima, mas eu não vou cair nessa tentação, que é um box da Nova Fronteira. Vocês conhecem os boxes da Nova Fronteira, são lindos. E aqui são 3 livros, né? Você vai ter o Fantasma da Ópera, você vai ter do Henry James, A Volta do Parafuso, que eu tô louca pra ler, aí um clássico do gênero. E a gente vai ter um terceiro autor que eu não conheço muito, é o Nathaniel Hawthorne, que escreveu A Casa das Sete Torres, ambientada nos Estados Unidos, com um clima, assim, eu li o começo da resenha, eu fiquei louca. Então, mas eu vou me controlar, mas enfim, nesse o preço é um pouquinho mais alto, mas quando você divide pelos 3 livros, tá bem interessante. Então fica aqui essa novidade, mas vamos ao Fantasma da Ópera, que eu adorei ler. E aí, por que a gente leria Gaston Leroux? Bom, eu simpatizei com esse cara de início, assim, lendo a biografia dele, sabendo um pouquinho da vida dele, eu já fiquei encantada pelo jeito que ele levou a vida dele. Teve seus erros, seus acertos, mas isso fez com que ele acertasse muito, né? Eu acho que enfrentar a vida, ele me parece que foi uma pessoa assim. E o que a gente encontra aqui na obra dele, ele traz alguns elementos muito interessantes. Então, primeiro, porque é um gótico, que pode ser chamado de gótico urbano, mas sim, um representante da literatura gótica. Então tem suspense, tem terror, é sombrio, tem todos esses elementos. Aí você, no começo do livro, você pode estranhar e falar, ah, não achei não, só falou do fantasma. Primeiras páginas, primeiros capítulos, é muito mais leve a história, tem um tom jornalístico histórico, porque o narrador se diz um jornalista historiador. Então ele vai muito por esse lado, ele usa o recurso das notas de rodapé, que estava muito em voga naquela época, e você vai ver a partir do capítulo 20, isso bem acentuado. Tem um capítulo onde é dedicado, alguns capítulos dedicados a um personagem que não aparece em filme e nem na peça, que é o Persa. Ele usa o recurso da nota de rodapé e fica muito legal. É muito interessante para a gente conhecer também essa possibilidade. Então ele mistura esse lado jornalístico histórico com humor.
Então quebra um pouco aquela tensão exacerbada que o suspense cria na gente. Ele é muito divertido, gente, ele faz umas piadas ótimas, ele é escrachado, ele tira barato da cara de alguns personagens, das bailarinas, da bailarina-chefe, do bombeiro-chefe. Ele usa, né, alguns personagens aí, os mais chefes da história, né, os dois administradores do teatro. Ele tira altos baratos e é de rir mesmo. Eu, pelo menos, me diverti muito com essa pegada dele. O que acontece, né? O Gaston Leroux, ele tem essa complexidade, né? E ele também vai combinar elementos clássicos aqui, da leitura de obras clássicas que marcaram muito para ele. Então, a gente tem Shakespeare aqui, né? O Fantasma, ele tem uma pegada de Otelo, né? A própria máscara que ele usa remete ao personagem O Mouro de Veneza, do Shakespeare, né? O tom da história é muito Edgar Allan Poe, tem um pouco de Sherlock Holmes, né? Essa investigação, tem citação a Mary Shelley, Frankenstein, enfim, ele usa aí uma base de clássicos e principalmente os mais góticos para se inspirar, e é muito legal, gente. E ele mescla isso com histórias verídicas. Então aqui chega um momento, da metade para o final, que a tensão aumenta imensamente, né? Então tem uma descida aí nos porões do teatro, que é uma descida ao inferno. E ele pinta esse inferno de uma forma, para quem tem claustrofobia, você vai sentir um pouco disso na leitura. Ontem eu estava lendo e eu falei, nossa... sabe que você sente o calor, você sente, ai, se a porta nunca mais abrir, eu tô preso aqui nesse lugar. Sabe esses medos bem primitivos que a gente tem de coisas muito escondidas na nossa alma? Ele vai resgatando isso e colocando na história. Então, se você, a princípio, falou, não achei tão gótico assim, não achei tão forte a temática, espere, passe pela metade do livro que você vai ver o que acontece, né? A Christine, ela é raptada e olha, vai aí para os submundos, desce aos infernos dessa ópera de Paris e é algo super forte. E no próprio histórico do fantasma, a gente sempre vai ficar... né? Ele é apresentado como um fantasma, ele existiu, mas é homem, é fantasma? O que é? Que ser é esse? Isso só vai ser respondido plenamente nas últimas páginas. Você vai tendo o seu conhecimento a respeito do fantasma aumentando ao longo da leitura, mas é nos últimos capítulos, nas últimas páginas, que você tem as últimas informações. Tá, esse é o fantasma da ópera. Então você entende plenamente. Então é muito legal você ir sentindo essa tensão crescente que culmina nesses últimos capítulos. É bem eletrizante, é bem forte. E ele remete a histórias verídicas, né, que a gente já viu, né, a Comuna de Paris. Ele vai falando de uma série de fatos que aconteceram, mas ele vai mais longe. O personagem, o fantasma da ópera, ele remete a histórias do tipo... Eu lembrei de uma em Praga. Quem já foi para Praga e viu aquele relógio super legal que tem ali numa praça, quem fez o relógio foi cegado após a obra para que nunca mais repetisse um trabalho tão grandioso como aquele. Olha como a mesquinhez humana pode afetar uma pessoa, né? A que nível isso pode chegar, né? E aqui na história vai ter esse mesmo componente. O fantasma, além dele ter nascido com aberrações e ter sido rejeitado até pela própria mãe, ele vai ficar genial em alguns aspectos e vão tentar matá-lo para que ele não reproduza obras tão geniais como ele já tinha feito. Então, olha só quanta riqueza tem no Fantasma da Ópera. E é um livro de camadas, viu, gente? A introdução é brilhante, feita aqui no livro da Zahar, onde o autor fala que toda boa história
é sempre mais que uma história, pelo menos 2 histórias. E foi bem isso, aqui a gente tem mais que 2 histórias, na minha opinião. Você tem a história de superfície, que é uma história de amor, um triângulo amoroso, onde um sujeito estranho que vive nos submundos, né, um fantasma, vive nos submundos e vai disputar o amor da Christine com o Raul, que é um conde, ou melhor, um visconde. E eles, então, tem toda essa trama, ela é raptada, e é isso que vai acontecer, uma série de eventos se desdobram a partir desse triângulo amoroso. E aí você pode me perguntar, mas eu já vi o filme musical, o que isso vai acrescentar? Ler o Gaston Leroux mesmo? Muito, gente, porque foram inspirados, né? O musical é muito fidedigno, mas é bem abreviado, vários personagens somem. Então, quando você lê o livro, você ganha uma outra dimensão, você aprende novas informações, tem outros aspectos que não foram contemplados no musical. O musical ele é mais lírico e se detém a menos personagens. Por exemplo, o persa, que é peça fundamental para revelar os segredos do fantasma, ele não tá lá no musical. Quem assume todo esse papel de revelar é aquela senhora que cuida do balé, que aqui não tem tanta importância. A gente tem uma lanterninha que tem um pouco de importância, mas o persa acabou sumindo. E esses detalhes, porque ele chama o persa porque ele veio do Irã, né, da Pérsia, e o fantasma teve uma passagem pela Pérsia. São coisas que a gente não vê na peça e que valem muito a pena aqui no livro, gente. Então, são camadas que você tem essa história superficial, aí você passa para um segundo nível, onde nesse triângulo amoroso, você vai ver questões internas representadas pelo fantasma versus questões sociais, porque o Visconde de Chany, ele só pensa nesse tipo de aspectos, ele é fraco, ele se atém aos valores que a sociedade impõe como louváveis. Ele não quer se relacionar com a Christine, que não tem virtude, não é digna, porque ela é uma cantora de ópera. Esse tipo de conceitos, mas ele volta atrás, então você vai ver um embate entre essas 2 situações, mas um olhar ainda mais profundo. Esse embate ele é você se autoconhecer, né? Você pegar na mão do fantasma e ir descendo nos submundos da ópera, é uma viagem interna, enfrentando os seus medos, as suas sombras, e isso traz crescimento, mas ao mesmo tempo te assusta, né? Ou você fica na superfície com um visconde, aceitando os padrões da sociedade, mas quando você desce, você vai ter 2 chaves, uma que te leva para o casamento e outra te leva para uma missa fúnebre. Você tem o escorpião e o gafanhoto. Vocês vão ver que tem um momento que, se você gira a chave do gafanhoto, tem um resultado. Se você gira do escorpião, tem outro resultado. Matrix, sabe? Você tem uma pílula ou a outra. Você pode escolher mergulhar e se conhecer e desvendar também não só você mesmo, como o universo de uma outra maneira. Então tudo isso, gente, está implícita aqui nessa história, nessas camadas do Fantasma da Ópera. Então, eu recomendo muitíssimo a leitura, vai muito além de um bom suspense gótico, é uma história que te faz refletir, é uma história que te remete a outras histórias, a outros autores. Fantasma da Ópera, gente, foi uma leitura incrível que eu tenho o maior prazer de apresentar aqui para vocês no clássico do mês de julho. Então não teve spoilers, eu só dei algumas pitadinhas para vocês. Assistam os outros vídeos que vocês conseguem entender um pouco mais da história, mas leiam O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux, essa é a minha sugestão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo.